Então, como vocês sabem, aqui no canal eu já falei várias vezes sobre profecias, né? Eu particularmente gosto de profecia, não é que eu não goste, mas são coisas que eu tomo muito cuidado, porque a minha família, ela é da renovação carismática, eu nasci em berço carismático. Sabe os antigos cenáculos, né, que tinham no Morumbi há muitos anos atrás, o Monsenhor, tia Laura? Então, eu estava lá no Moisésinho com os meus pais, né? Então, eles têm grandes histórias. E era um tempo em que eles sempre buscavam muito discernimento. Inclusive, foi um tempo que a renovação era muito podada, né, em relação aos dons e carismas, porque era uma coisa muito nova acontecendo aqui no Brasil ainda. Então, eles sempre me mostraram isso, de tomar cuidado, não só com esse tipo de profecia que a gente lida hoje em dia, não. Em relação a fim do mundo, a fim dos tempos, Jesus vai voltar, enfim, mas também em relação às profecias que soltavam em grupos de oração, ou em cenáculos, ou em qualquer outro evento, né? O cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes não é nem a profecia de Deus, é a vontade do ser humano. Eu já vi muito acontecer isso, e muitas pessoas se frustram, e outras acabam indo para o fundo do poço. Por quê? Porque não era a palavra de Deus, né? Então, sim, existem profetas dentro da igreja, ou profetas não, né? Existem pessoas que são falsos profetas até dentro da igreja. Até isso nós temos que tomar cuidado. Inclusive, hoje em dia, porque com a internet qualquer um é de Deus, qualquer um fala as coisas, né? E aí, nessa semana, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu me deparei com esta imagem aqui, ó. Aqui, vou dar uma sumidinha aqui. Eu acabei me deparando com essa imagem aqui. Não sei se vocês seguem, né? Mas eu gosto muito de astronomia, né? Pra quem não sabe, eu queria ser arqueóloga, e teve uma época que eu queria ser astrônoma também. Então é um canal aí de ciência que eu acompanho bastante. E aí eles colocaram esse vídeo, eu falei, gente, mas que é isso? Aí eu fui ver, né, se tinha alguma coisa de física, de química em relação à água. Aí eu fui lendo que era em Taiwan que teve o terremoto. Mas na hora eu pensei, vixe, agora que o pessoal vai falar que Jesus tá voltando, né? Porque tem terremoto, toda vez que tem terremoto, tem maremoto, tem tsunami, o pessoal vem com a mesma profecia. Eu ouço isso desde que eu sou criança, né? E aí, eu fui pesquisar, fui ver o que estava acontecendo. E aí, eu comecei a ver vários outros vídeos, né? Como esse daqui, em que a água tá voltando, né? Que é um sinal do tsunami. Que foi alertas até emitidos no Japão e nas Filipinas também, né? Olha só que chocante. E aí, o legal dessa página aqui, que é a Space Today, eles vão explicando toda a parte da ciência, né? Então, aqui eles mostram, né, do terremoto, que teve magnitude 7.4, né? E ocorreu a 3,8 quilômetros de profundidade de Taiwan. E o terremoto mais forte foi o terremoto mais forte nos últimos 25 anos na ilha, né? Até o momento, bom, há 2 dias atrás, né? Foram 9 mortos e quase 1.000 feridos. Isso já aumentou. E aí aqui eles mostram a parte da ciência, né? A parte técnica. Por quê? Porque lá a ilha de Taiwan, se vocês forem ver aqui, ó, ela tá bem no meio desse encontro dessas placas tectônicas. Então, uma vai encavalando na outra, uma vai entrando, e conforme elas vão se mexendo e uma vai entrando, tem um nome pra isso, que eu não lembro qual que é, mas a gente vai ver aqui, ela vai entrando e vai se movendo, e nesse se mover, aí causa todo o terremoto. Tanto que também teve lá no Japão, né? Pra quem não sabe, já coloquei um vídeo aqui também, eu sou descendente de japonês, então eu tenho família no Japão, e sempre que tem terremoto, tsunami, maremoto lá, a gente fica muito preocupado, porque a família tá lá, né, gente? Então, tem também, que aí esse foi até o que eu vi hoje, deixa eu só achar aqui. Cadê? É tanto link que eu separei aqui. Aqui. Estão vendo aí? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo. Ó, esse daqui, ó, é o terremoto que atingiu o Japão, né? Aí ele teve magnitude de 6,1. Ele atingiu a costa leste do Japão na quinta-feira. Ontem, né? Porque hoje na quinta-feira, ontem. Que é lá no epicentro de Fukushima, né? E aí a usina aí de Fukushima, inclusive em 2011, teve aquele acidente nuclear também, né? E aí depois desse terremoto até o momento não teve nenhuma anomalia aí.
E algumas outras cidades ali próximas também sentiram esse tremor. Além disso, além do Japão, além de Taiwan, além de Filipinas aí que foi emitido, né? Lá nos Estados Unidos também. Gente, tô falando isso não é pra assustar vocês não, viu? Lá nos Estados Unidos, na sexta-feira, né? Teve o terremoto de magnitude 4,8, que atingiu aí Nova York. Então, a gente teve aquele primeiro lá em Taiwan, né, que teve uma magnitude muito maior, que foi de 7,4. Do Japão, que foi de 6,1. E aí, em Nova York, de 4,8, né? E aqui também eles estão explicando, mais ou menos, né, essa questão. E o epicentro do terremoto ocorreu no estado de Nova Jersey. E também foi sentido na Filadélfia e em Boston, né? A agência de aviação aí também avisou que o terremoto deve provocar atraso de 45 minutos nos voos. Inclusive, no Japão, teve até uma menina que eu vi dizendo que, próximo à cidade, né, acho que ela tá em Tóquio, se eu não me engano, que durou 1 minuto, mas pra ela parecia que era 1 hora. Então, além disso, alguém sabe o que vai acontecer na segunda-feira? Fora o documento da dignidade humana que vai sair de Dom Victor Manuel Fernandes, quer dizer, da igreja, né? Mas em nome de Dom Victor, né? Que ele falou. Vai acontecer o eclipse lunar, solar, enfim, é um eclipse aí que vai acontecer. E, inclusive, um dos inscritos, eu não lembro quem, porque eu vou lendo os comentários e depois eu acabo esquecendo os nomes. Ele até comentou, vixe, pior que na segunda-feira vai ter eclipse solar. Eu falei, vixe, na hora que ele falou, eu falei, putz, é verdade. Agora o pessoal vai falar que Jesus tá voltando mesmo, né? E aí também eu lembrei daquelas, não sei se vocês lembram, se recordam, sobre as tempestades solares que estão acontecendo, né? Elas acontecem de 11 em 11 anos, e só que nesse ano ela tá um pouco mais forte. Um dos anos que também tiveram tempestades fortes como essa foi em 1969, se eu não me engano. Eu também coloquei isso lá nas postagens do canal. E algumas pessoas começaram a publicar essas situações, não agora, desses terremotos, não dessa semana, mas como chama? Da explosão solar, dizendo que ia ter um apagão na internet, que iam vir os 3 dias de trevas, que o mundo já ia começar a entrar em colapso. E aí, inclusive, eu até compartilhei, né? Se der tempo a gente vê aqui, o vídeo do Sérgio Sacani, que é dono aí dessa página que eu compartilhei com vocês, que é o Space Today. E ele explicando o que é isso, né? Que sim, pode acontecer um apagão na internet, pode acontecer. Só que eles têm monitoramentos, né? Então, eles sabem mais ou menos onde vai acontecer essa explosão. E aí, onde acontece essa explosão, eles vão afastar os satélites. Porque se o satélite fica onde tem a explosão, aí vai desligar a GPS, vai desligar a internet e tudo. Foi o que ele falou, pode acontecer, pode dar muita dor de cabeça, mas existe uma equipe de monitoramento para isso, né? Inclusive, eu não sei se vocês viram, vocês digam aí nos comentários que já eu vou dar uma lida. Esses terremotos dessa semana, eu não vi ninguém comentando ainda. Pode ser que comentem depois, né? Por isso que eu já trouxe aqui no final de semana, né? Falando sobre isso. E assim, do que a gente conhece, toda a cronologia dessas questões de profecias e de catástrofes naturais, né, e até questões astronômicas também, né, como o eclipse, como também as explosões solares, as pessoas começam a unir uma coisa na outra. Só que se você der um Google, né, como diz o pessoal, dá apenas um Google, você vai ver que teve anos, que teve muitas outras catástrofes. Por exemplo, esse em Taiwan, há 25 anos atrás aconteceu um terremoto muito grande também. Houve também outros terremotos, tsunamis. Lembra aí de alguma tsunami, algum terremoto que causou um grande estrago? Por exemplo, em 1918 teve a gripe espanhola, depois teve a Primeira Guerra Mundial, em 45 teve a Segunda Guerra, mais os bombardeios atômicos lá de Hiroshima e Nagasaki. Agora nós ainda temos a guerra na Ucrânia, mais
Tem a outra guerra. Qual que é a outra guerra que eu esqueci, gente? Ah, é a de Israel lá com a faixa de Gaza. E também já tem agora também toda a questão que a China quer tentar invadir Taiwan, né? Já tá fazendo essas questões aí. Inclusive, em um dos comentários aqui, eu não vou achar, gente, porque eu vou vendo os comentários e vou esquecer. O pessoal até falou, ixi, acho que a China já aprendeu a fazer... como fala? Terremoto, né? Porque já tá dando um jeito de atacar Taiwan. Então, assim, a gente vai acreditando em algumas narrativas. E isso a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente quando o assunto é catástrofe natural, né? Que aí o pessoal quer ligar com o sobrenatural e com algumas passagens que eu vou trazer aqui nesta live hoje, né? Então, se você for ver, tem inúmeras listas em bons jornais, né, em boas fontes, e até mesmo de historiadores, ou de astrônomos, ou de sismólogos. E não liguem que meus cachorros estão latindo. Então, de inúmeros desastres naturais ao longo da história. Inclusive, em 2020, acho que foi 2020 que teve a pandemia, também teve muitas questões, além das guerras, né? Tipo, o final aí com a guerra da Ucrânia, da Rússia invadindo a Ucrânia. Teve também outros terremotos, então isso pode acontecer. Então, se eu não me engano, em 2020 teve os incêndios nas florestas da Austrália também, fora os nossos conflitos internos. Claro, o mundo parece que está cada vez mais entrando em guerra, em colapso, né? Mas é até o que eu aprendi em relação à história. E a história serve para isso, né? Se você for pegar algumas histórias antigas, os antigos também já lidavam com eclipses, com auroras boreais, com terremotos. Por exemplo, todas as vezes que acontece um terremoto lá no Japão, a gente fala com a minha família para saber se tá tudo ok lá. E eles falam, não, tá tudo bem, foi aqui próximo, mas tá tudo bem. E lá, e todas as vezes que a gente fala, porque aqui pra gente não é comum, né? E lá eles falam, olha, aqui acontece tufão direto, aqui as casas são preparadas para isso. Então, o que pra gente é anormal, pra eles é totalmente normal. Às vezes eles estão trabalhando e começa a tremer a terra, porque o Japão também tá muito próximo dessas placas tectônicas, né? E aí, tem algumas pessoas que podem acabar, né? Falando sobre essa coincidência ou conexão entre os eclipses e os terremotos. E aí nessa página do Space Today, ele também traz outros cientistas que estão explicando isso, e eu vou trazer aqui para nós reagirmos a eles, para nós vermos também que a igreja ela não é contra a ciência, não. Aliás, a ciência ela nos ajuda muito, né? Principalmente quando ela é unida com a fé. Deixa eu só ver se vai sair o áudio normal. Deixa eu ver aqui. Isso, tá saindo para vocês. Vamos lá. Eventos celestiais que nos deixam maravilhados. Mas será que eles têm algum efeito sobre os terremotos? Olá, queridos humanos. Sou a Nédia Oliveira. A lua cheia ou nova traz consigo uma ligeira atividade sísmica aumentada. Durante um eclipse solar total, essa influência é mais notável. Durante um eclipse, a Lua e o Sol alinham-se com a Terra, exercendo uma força gravitacional conjunta. Essa força é conhecida por afetar as marés oceânicas e, teoricamente, poderia influenciar as placas tectônicas. No entanto, a ciência mostra que essa influência gravitacional é muito fraca para desencadear terremotos. As marés terrestres causadas pela gravidade lunar e solar fazem a superfície da crosta terrestre subir ou descer alguns centímetros. Embora as marés oceânicas possam alterar a pressão sobre as zonas de subducção e falhas tectônicas, os estudos não mostram um aumento estatístico na atividade sísmica durante os eclipses em comparação com outras luas, cheia ou novas. Pesquisadores estudam esses fenômenos para entender melhor nosso planeta. Eles concluíram que não há uma relação direta e casual entre eclipses e terremotos.
A probabilidade de um terremoto ocorrer é a mesma independentemente de um eclipse solar estar acontecendo ou não. Ao longo da história, eclipses foram vistos como presságios de eventos significativos, incluindo terremotos. No entanto, a ciência nos ajuda a separar os mitos da realidade, fornecendo uma compreensão baseada em evidências e estudos rigorosos. Fascinados por esses fenômenos naturais? Deixe seu like, siga para mais curiosidades e compartilhe para ajudar a esclarecer os mistérios do nosso planeta. Continue comigo na... Muito legal, né? Então, isso é o que eu faço. Todas as vezes que eu vejo que o pessoal tá falando sobre profecias, eu vou atrás, óbvio, do que a igreja fala. Vou no catecismo, vou nos documentos e vou na Bíblia, né? E depois, o que eu faço? Vou atrás das informações de conhecimento científico, porque os cientistas, né, os bons cientistas nos ajudam muito nessas questões. Nós não podemos tirar isso, né? Inclusive, aí, por exemplo, das explosões solares. Tinha gente, das postagens, eu vejo muito Instagram, gente, então tinha comentários que, assim, as pessoas já estavam falando em estocar comida e ficar trancado dentro de casa de novo. Teve gente que falou, nossa, vou ter que ficar igual eu fiquei na pandemia. E eu lembro que quando a pandemia começou, ficou todo mundo desesperado, óbvio, né, porque era uma coisa muito nova. Tipos de doença como essa nunca tinha acontecido assim, né, mundialmente. E o pessoal ficou desesperado, não tinha papel higiênico, vocês lembram disso? Não tinha papel higiênico, não tinha alimento, a gente tinha que ficar dependendo de uma informação que uma hora era verdadeira, outra hora não era verdadeira, então a gente começou a ficar desesperado. Quantas pessoas não saíram da pandemia, estão numa terapia, estão dando muito trabalho para diretores espirituais, não só por conta da pandemia, mas a carga emocional e até mesmo a carga espiritual que as pessoas jogaram sobre elas e ainda estão jogando. Tanto que eu fui atrás dessa questão da explosão solar exatamente por isso, porque tinha comentários ali que eram, assim, absurdos. Gente falando que ia ficar debaixo da cama, gente que ia pegar o óleo e ia colocar atrás da porta. E eu fiquei pensando, será que realmente isso é uma atitude de cristão católico, que comunga, que confessa, que já leu a Bíblia, que sabe que Jesus vai voltar? Porque lá em Lucas 21, Jesus fala que é para nós nos alegrarmos, porque ele chegando, isso significa que a nossa maior, não que a gente não foi libertado, mas que a maior de todas as libertações vai acontecer. Ou seja, Jesus vai voltar e nós não vamos mais precisar ficar com essas preocupações ou viver nesse mundo que nós vivemos ainda numa escravidão. A gente luta, Jesus ressuscitou, né? Aleluia, mas nós ainda não temos a vida eterna, né? E um dia nós chegaremos lá em nome de Jesus, estamos lutando para isso. E aí quando eu vejo esse tipo de comentário, eu fico chocada. Eu falo, não é possível. Não é possível que é da mesma igreja, que comunga, que sabe que Cristo está ressuscitado, né? E que ele prometeu que ele ia voltar. Será que a gente ainda não acordou, não despertou, não percebeu que existem coisas que foram faladas na Bíblia, né? Inclusive o pessoal até pega e fala, mas Jesus falou para os discípulos que iam ter terremotos, maremotos. Sim, só que existe um trecho, daqui a pouco eu vou ler, que ele diz, são coisas que nunca foram vistas. Nós já vimos terremoto, nós já vimos maremoto, eclipse, explosão solar não é novidade. Então, para Jesus voltar, tem que ser um negócio assim, muito, mas muito grande, de uma dimensão que nós nunca vimos. Gil, mas eu nunca vi. Não, mas na história já aconteceu. Você nunca viu, mas na história já aconteceu. Então são coisas que a gente não tem dimensão. E aí só lembrando, né, que é uma coisa que eu fico muito brava também em relação a essas profecias. Não tem uma data, não tem uma hora. Se nem Jesus sabia, por que a gente insiste em falar, olha, tal data vai acontecer tal coisa, tal data vai acontecer tal coisa? Uma das grandes profecias que a gente mais ouve aí são dos maias e também de Nostradamus, né, que o pessoal sempre fala dele, das profecias dele, e que hoje já caiu em desuso. Quando eu era mais nova, nossa, o pessoal vivia falando. Ano de 2000, a virada de 99 para 2000, vocês lembram?
Eu lembro bem vagamente, né? Porque eu já falei que minha memória é bem ruim. Mas o desespero das pessoas... Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o que a gente tá lidando, nós da igreja, nós lidamos com as almas. Não é com qualquer coisa. E alma é uma coisa muito sensível. Que se a gente atrapalha a alma de alguém, automaticamente a gente atrapalha a nossa alma. E a gente pode ir parar num lugar que a gente nunca mais vai ver o nosso Senhor, né? Tipo assim, a gente podia ter mais noção disso e evitar falar algumas coisas. Não quer dizer que nós não temos que falar do Apocalipse, da volta do Senhor, da segunda vinda do Senhor, de forma alguma. Mas nós temos que ter equilíbrio e que falta muitas vezes isso em muitas pessoas.